conversar um assunto com vocês muito importante. Qual é o nosso tema de hoje, queridos? Nós vamos falar da Santíssima ou Santíssimo da pessoa do Espírito Santo. Isso é um tema muito importante, queridos, porque está tendo algumas controvérsias de quem é o Espírito Santo. Algumas pessoas têm a visão de que o Espírito Santo, ele é uma força ativa, ele é uma energia, mas nós queremos ver dentro da palavra quem de fato é o Espírito Santo. Ok? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, para nós darmos início para o nosso tema de hoje. Livro de Lucas, capítulo 4. Vamos folhear a palavra de Deus. Lucas capítulo 4. Primeiro sermão de Jesus. Ele começa a pregar exatamente na sinagoga e faz a leitura do livro de Isaías. E aí o verso 18 é o texto que nós queremos. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vistas dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, no primeiro sermão dele, na sinagoga, ele começa dizendo de que o Espírito de Deus estava sobre ele. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. E o Espírito Santo ungiu a pessoa de Cristo para quê? Tinha um objetivo. Tinha um objetivo. E qual é o objetivo? Evangelizar os pobres. O Espírito Santo é nos concedido para evangelizar. O Espírito Santo é nos concedido para curar. O Espírito Santo é nos concedido para o quê? Libertar. O Espírito Santo, queridos, nós não podemos fazer nada, curar, libertar, evangelizar, se não for através de quem? Do Espírito Santo. Porque se você for com as suas próprias forças, com as suas próprias ideias, você vai nadar e morrer na praia. Então, quando você é movido pelo Espírito Santo, nada irá te impedir. E Cristo, ele foi em todo o seu ministério movido pelo Espírito Santo. E aí, queridos, o Espírito Santo é a pessoa mais importante nos dias atuais. Por quê? Porque quando você lê São João capítulo 14, Jesus fez a promessa de nos conceder, olha, eu vou para o Pai, mas vou vos conceder o quê? Outro Consolador. Mas este outro Consolador, queridos, este outro Consolador, ele, no grego, a palavra Consolador é parakleto. Só que Consolador não é a tradução mais adequada. Porque quando você vai para o grego, você vai observar que o quê? Parakleto significaria o quê? Advogado, representante. Esse seria o melhor termo que deveria ser colocado. Tá ok? Mas a maioria coloca consolador, que também significa, que Parakleto também significa consolador. Mas o ideal seria o quê?
seria advogado e representante. Então, o representante de Jesus Cristo aqui na terra nada mais é do que quem? A pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E toda pessoa tem o que? Uma personalidade. Já viu aquele termo que as pessoas falam assim, olha, fulano tem uma personalidade forte. Não é assim que as pessoas dizem? Não se iluda com isso não, viu? Sabe o que a pessoa quer dizer quando você tem uma personalidade forte? É uma maneira educada de dizer que você é mal educado. É simplesmente isso, queridos. Porque todo aquele que tem personalidade forte, o que é? É aquela pessoa que briga. É ou não é? É aquela pessoa que tem a sua própria opinião e briga com ela até o fim, às vezes até mesmo sem ter o quê? Mesmo sem ter razão. Então, alguém te falar que você tem a personalidade forte é uma maneira educada de dizer que você é uma pessoa mal educada. Mas qual é de fato a personalidade do Espírito Santo? E quando a pessoa fala assim, ah, fulano não tem personalidade. Não é assim? Ele não tem personalidade. O que a pessoa quer dizer quando fala que uma pessoa não tem personalidade? Geralmente tem que dizer assim, ó. Quer dizer assim, ó. Esta pessoa não tem pensamento próprio. É ou não é? Ele é Maria, vai com as outras. Fulano não tem personalidade, ele é Maria, vai com as outras. Não tem opinião própria. Não pensa por si mesmo. É isso, queridos, que muitas das vezes as pessoas pensam quando a pessoa não tem o quê? Personalidade. Por quê? A personalidade descreve a pessoa. Então, quando eu vou dizer discriminar uma pessoa, discriminar é você descrever uma pessoa. Até a palavra discriminação tomou um termo pejorativo, né? Você está discriminando. Não, discriminar é você o quê? Descrever uma pessoa. Então você diz, ó, fulano, ele é o quê? Ele é alto, ele é magro, ele é baixo. Você está discriminando esta pessoa, dizendo como ela é. E nós agora vamos o quê? Exatamente dentro da palavra discriminar, descrever como é o quê? A pessoa do Espírito Santo. Ok? Então toda pessoa que tem a sua personalidade, ela é composta de umas coisas muito que o define. Ela é composta de coisas que a definem. Então, quais são as coisas que definem aí a pessoa do Espírito Santo? Então vamos lá. Primeira coisa importante, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. O verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 11. Nos diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se eu quero saber algo de alguém, se eu pedir para alguém aqui falar de mim, qual de vocês saberiam falar de mim? Ninguém me conhece, só me conhece pelo nome, Albertino. E que o máximo que eles vão saber é que é da igreja do Ciprestes.
Mas se eu convidar a minha esposa, que está aqui, e os meus filhos que estão aqui nos primeiros bancos, e pedir para elas falarem de mim, elas vão saber me descrever como? Tudo, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque habita na minha casa, convivem comigo. Portanto, a minha família sabe tudo de mim. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele revela as coisas de Deus e fala das coisas de Deus. Por quê? Porque ele convive com o próprio Deus. Ele está lá. Então ele sabe tudo. Então o Espírito Santo, ele sabe tudo da pessoa de Deus. E ele revela para nós essas verdades sobre Deus para nós. O Espírito Santo sabe tudo sobre eu e você. Então, uma das coisas importantes que é composto a personalidade do Espírito Santo é o conhecimento. O Espírito Santo sabe tudo sobre você. Então, não podemos dizer que o Espírito Santo é uma força ativa e nem uma energia. Por quê, queridos? Porque ele é composto de conhecimento. Ele sabe. Ele sabe. Tudo que você está pensando neste momento, ele sabe o que você está pensando. E sabe das coisas que você precisa. Ele sabe, o Espírito Santo sabe que vai no íntimo do seu coração. Ele sabe todas as coisas. Próximo atributo do Espírito Santo. Capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 11. E diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. O Espírito Santo, ele distribui os seus dons conforme ele quer, conforme a vontade dele. A igreja é dirigida, não é conforme o pastor quer, não é dirigida conforme o ancião quer, mas a igreja deve ser dirigida como quem? Como o Espírito quer, como o Espírito Santo quer. O Espírito Santo tem a sua vontade. Então o Espírito Santo, ele tem conhecimento e ele tem o quê? Vontade. Então são perfis, queridos, importantes do Espírito Santo. Ele tem vontade. E qual é a vontade que ele tem para a sua vida? Ele tem uma vontade para a igreja, que é o quê? Distribuir os dons conforme ele quer, conforme ele deseja. E ele tem uma vontade para a sua vida. Você não pode esquecer isso. O Espírito Santo tem um plano para a sua vida. Tá? E este plano tem um princípio. Ele tem um princípio. Começa realmente reconhecendo Jesus Cristo como o seu único Salvador pessoal. A meta do Espírito Santo, o objetivo dele, a princípio, a priori, para começar, é exatamente levar você a reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador pessoal para a sua vida. Não é à toa que você está aqui hoje. O Espírito Santo lhe trouxe até aqui, colocou a vontade de você, ele está aqui nesta manhã. Então o Espírito Santo, ele tem vontade. Ok? Vamos lá. E a vontade, queridos, ele é um elemento que distingue muito a personalidade de uma pessoa. Ok? Vamos lá. Romanos capítulo 8. Então já falamos sobre conhecimento, o Espírito Santo tem conhecimento. Já falamos sobre vontade, o Espírito Santo tem vontade. E agora o próximo.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 27. Alguém poderia para mim, por gentileza, ficar com Atos capítulo 5? Por favor, Atos capítulo 5, 28. Então, Romanos 8, 27 diz assim: aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele examina os corações e a intenção do Espírito, qual é? Próximo texto. Atos 5, 28. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Perdão, irmã, perdão. Atos capítulo 15, perdão, desculpa. Atos 15. Atos 15, 28. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Se eu perguntar para você, alguém perguntar para você assim: fulano, o que você acha de tal coisa? Vou dar aqui um exemplo. O que você acha da pena de morte? O que vai fazer? O que vai acontecer com você? Opa! Você vai ter que usar as suas massas cinzentas, queimar os seus neurônios, para fazer o quê? Para pensar e para você o quê? Poder expressar aquilo que você acha do assunto. Para isso você precisa do quê? De uma mente. Você precisa de uma mente. E o texto diz assim que pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Olha, eu acho que não é bom você ir para tal lugar. Você deve ir para tal lugar. Então, o Espírito Santo, ele tem uma mente pensante. Ele tem uma mente pensante. Pensando o que é melhor para mim, para você e para o quê? Para a obra de Deus. Tá bom? Então, portanto, não podemos de maneira alguma dizer que o Espírito Santo é uma energia, é uma força ativa, algo que nós planejamos na mente humana, dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porque os textos bíblicos revelam que, de fato, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Próximo texto. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 30. Diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo em vossas orações por mim a Deus. Toda vez que você vê Espírito escrito em letra maiúscula, se refere a uma pessoa. E aí diz que esta pessoa, o Espírito, ele tem o quê? Ele tem amor. Pelo amor do Espírito. O Espírito Santo, ele tem amor. Ele tem o quê?
sentimento. O Espírito Santo ama. Ama. E quem ama, queridos, e quem ama, não desiste. Quem tem amor, não desiste. É por isso que o Espírito Santo não desiste de você. É por isso que o Espírito Santo, ele fica constantemente te incomodando. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes coloca sentimento e vontade de você ir à igreja. É por isso que o Espírito Santo, queridos, vem pensamentos ou lembranças de quando você ia à igreja, de quando você louvava o nome de Deus, de quando você cantava um hino a Deus. Isso é o Espírito Santo que traz essas coisas à sua mente, à sua lembrança, porque Ele te ama e quer o quê? Te salvar. Então o Espírito Santo, Ele ama e Ele não desiste de você. Tá ok? Próximo texto. 2 Coríntios capítulo 13. Segunda Coríntios capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Nos diz assim. Deixa eu girar aqui. Diz assim, ó. A todos os santos vos saudam. Verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja segunda Coríntios, capítulo 13, verso 13 e 14. Isso. Estou no 13, eu estou no segundo. 2 Coríntios, capítulo 13, versos 13 e 14. 2 Coríntios. Gente. Só tem até o 13 de vocês? Tá, então é o 13. Então no meu tem o 14. Vamos lá. Ó, o 14 diz assim, ó. Então de vocês é 13 ou é 14? Isso é 14? Isso é 14. Ó, vamos lá. Nem eu sabia disso, viu, queridos? O meu 13 começa assim. A todos os santos vos saudam. 14, que deve ser o 13 de vocês. Diz assim: e a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. A comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser que faz o que, queridos? Ele tem comunhão, ele tem diálogo, ele tem conversa, ele tem relacionamento. Só é possível se relacionar, ter comunhão, se for o quê? Uma pessoa. Tá ok? Se for uma pessoa. E esta pessoa do Espírito Santo, ele se relaciona com Deus Pai, com Deus Filho e comigo e com você. O problema é que a gente tem a facilidade em nossa mente. O problema é que na nossa mente eu consigo conceber, na minha mente e você também, de que ver Jesus como uma pessoa. Porque de fato ele o quê? De fato ele existiu. E a ciência, a história comprova isto. Jesus é uma pessoa. A gente consegue conceber na nossa mente Deus como uma pessoa. E nós falamos muitas vezes, há um ser nos céus que governa tudo.
Mas nós temos dificuldade de conceber na nossa mente a figura do Espírito Santo. E aí alguns me chamam, mas Albertino, você está falando de três Deus? Não, queridos, estou falando de um único Deus, na qual nós adoramos. De maneira bem grosseira, me perdoem, queridos, a minha mente, muitas das vezes nós queremos pegar Deus, colocar Ele num laboratório e examinar Ele. E sabe o que a Bíblia fala desse Deus? Que Ele conta na palma da sua mão, mede na palma da sua mão os céus inteiro. Deus na palma da sua mão, Ele conta todos os grãos de areia que há neste mundo. Então, para a nossa mente é muito pequena para poder jogar Deus num laboratório, examinar e dizer como Ele é. A nossa mente é muito pequena para isso. Então, Deus não se explica, queridos. Deus simplesmente se aceita. É isso. Nós adoramos um único Deus. E de maneira bem grosseira, e me perdoa, de maneira muito grosseira, querer falar e esclarecer esse Deus. Deus é como um triângulo. Triângulo é uma figura que todos vocês conhecem, mas que tem quantos lados tem? 3 lados. Este é o Deus que nós adoramos. Ele é um triângulo que tem 3 lados. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá ok? Vamos lá. Próxima, além da comunhão de Deus, comungar com Deus Pai, com Deus Filho e comungar comigo e com você. Ele agora, leia Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4, verso 30. Esse tem 30, né? Efésios 4, verso 30. Diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Então não entristeçam o Espírito Santo, queridos. Toda vez que eu endureço o meu coração, não aceito a Jesus Cristo como meu único Salvador pessoal, quando eu não aceito as verdades reveladas na palavra, eu entristeço a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fica triste. E quem fica triste, queridos? Só pode ser uma pessoa. Só pode ser uma pessoa. Então nós não podemos, de maneira alguma, negar de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas um último detalhe importante que eu quero com vocês. Atos capítulo 5, verso 3. Atos capítulo 5, verso 3. Vocês conhecem a história? O que aconteceu aqui em Atos capítulo 5? Falando sobre Ananias e Safira, vocês conhecem a história? Mas veja só o que nos diz o verso 3. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herança? Então, portanto, queridos, nós podemos mentir para o Espírito
Santo. Quem mente, mente a alguém. Quem mente, mente a alguém. Então o Espírito Santo, ele é o quê? Uma pessoa. Eu não posso aqui, queridos, conversar com a parede e mentir para a parede. Estou mentindo para a parede? Dizendo que ela é feia? Estou mentindo para ela? Não, porque ela não tem reação nenhuma. Ela não sabe que eu estou falando nada para ela. Mas quando eu minto para o Espírito Santo, eu simplesmente estou mentindo a uma pessoa. E essa pessoa, ela tem o que? Uma reação. Se eu mentir para você, você vai ter uma reação. E provavelmente você vai dizer, ó, você está mentindo. Isso que você está dizendo não é verdade. No mínimo. Ok? No mínimo. Então, quem mente, mente a alguém, conforme o texto bíblico. Então, portanto, queridos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Bem, ser uma pessoa, queridos, ser uma pessoa ainda é pouco. O Espírito Santo ser uma pessoa é pouco. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Ser uma pessoa ainda é pouco. Porque você tem conhecimento, eu tenho conhecimento, eu tenho vontade, você tem vontade. Todos nós temos essas características que eu passei para vocês. Mas o Espírito Santo é muito mais que isso. É muito mais que isso. Abre em Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas, capítulo 1, verso 35. Diz assim: essa história vocês também conhecem. Lucas 1, verso 35. Ocasião em que Jesus foi apresentado no templo. Simeão pega a criança no colo, o reconhece como Messias, e ele diz: Senhor, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E o verso 35 ele diz assim: e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele está dizendo, Ananias, movido por quem? Pelo Espírito Santo. Diz que uma espada transpassará a pessoa, o menino recém-nascido, dizendo que aquele menino iria o quê? Morrer. Quem falou isso para ele? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, no entanto, queridos, ele tem o quê? Onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você vai fazer e falar antes da sua palavra sair da sua boca. Quem é onisciente? Quem é onisciente? Onisciência é um atributo de quem, queridos? De Deus. De Deus. Próximo texto. Salmo 139. Um texto muito conhecido. Vocês conhecem o texto também? Salmo 139.
Salmo 139, versos 7 a 10, diz assim: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subirei aos céus, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu lá estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, tu também lá estás. E ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Hebreus 9, verso 14. Hebreus 9, verso 14. Hebreus 9 nos diz assim, verso 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes o quê? A quem? O Deus vivo. E quem vai fazer isso? Nós servimos ao Deus vivo, o Espírito eterno. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim. Isto é um atributo divino. O Espírito Santo, ele é Deus. Ok? Então, portanto, queridos, se o Espírito Santo é Deus, e Jesus Cristo foi embora, São João 14 diz o quê? Vou vos preparar lugar para vocês. Para isso ele foi embora, para que quando ele voltar, possa nos levar e possamos morar eternamente com ele. E ele comissionou o Espírito Santo para substituir a pessoa de Cristo. Então, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, ele substitui quem? O Deus Filho. E Jesus disse o quê? Não vos deixarei órfão. Não vou deixar vocês sozinhos. E no final, Jesus diz assim: olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Através de quem, queridos? Através do Espírito Santo. E ele diz, e aqui, queridos, vem a grande pergunta, tendo ciência de que o Espírito Santo, ele é Deus, e a Bíblia nos dá uma ordem, em Efésios capítulo 5, verso 18, ele dá uma ordem para nós. Diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. E a grande pergunta vem: como é que eu faço isso? Eu quero ser cheio do Espírito. Como é que eu faço isso? O próprio Efésios capítulo 5, queridos, dá receita para você ser cheio do Espírito Santo. E quero ler esse texto para nós encerrarmos as nossas considerações. Efésios capítulo 5. Como ser cheio do Espírito Santo. Diz assim:
Verso 18, é o texto que eu já citei para vocês. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como me encher do Espírito? Verso 19, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor. De todo o vosso, quer ser cheio do Espírito? Começa a louvar o nome de Deus. Cante em qualquer circunstância. Quer ser cheio do Espírito Santo? Estude a lição da escola sabatina, salmodiando o nome do Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? O texto ainda continua dizendo: dai graças. Dá graça pela salvação, dá graça pela igreja, dá graça pelos irmãos, dá graça pelo alimento, dê graças a tudo. Seja grato. E o Espírito Santo vai vir fazer morada em você. Olha, queridos, imagine eu cantando, eu salmodiando, além de salmodiar e cantar, eu começo a ser grato. Isso é um convite de morada pelo Espírito Santo no meu coração. E continua. O texto continua. Além de dar graças a Deus Pai, Deus Filho, né? E diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. Você vai se parecer com o Espírito Santo. Por quê, queridos? O Espírito Santo tem muita paciência comigo e com você. Por isso o texto bíblico diz o quê? Suportai-vos uns aos outros. Tenha paciência. O Espírito Santo adora morar no coração de quem é paciente. Então, portanto, seja mais tolerante. E o Espírito Santo vai fazer morada em você. Seja mais grato. E o Espírito Santo vai fazer morada em você. Cante, louve. E o Espírito Santo vai vir fazer morada em você. E resultado disso, sabe qual que é? É o que diz em Samuel capítulo 10, verso 6, diz assim: e você e o Espírito Santo vai fazer o quê? Tomar posse da sua pessoa. E você será transformado em um outro homem, em uma outra mulher. Você vai ser transformada, porque o Espírito Santo vai habitar e vai morar no seu coração. Que Deus abençoe vocês.